Marcelo, você é um grande especialista em educação física, há anos e anos aí trabalhando com as crianças. Bom, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite. Qual a importância da atividade física, da aula de educação física no desenvolvimento de uma criança? Márcio, eu que agradeço essa oportunidade. Eu amo falar sobre esse assunto, amo falar sobre educação, sobre formação de jovens. E quando a gente fala sobre formação, como o esporte e a atividade física contribuem para que a criança que vira uma adolescente, ela entenda os princípios que da quadra podem depois ser usados na sala de aula, no dia a dia e lá na frente no ambiente de trabalho. Então o esporte é fundamental. A nossa meta é, claro, ter alunos em movimento, alunos fazendo as aulas. E para isso eu preciso ter um professor que inspire, que cative, que faça com que a aula seja atrativa, para o aluno nem pensar entre o celular e o suor. Esse é um desafio, né? Quando a gente pensa na atividade física, na aula de educação física, existe uma relação imediata que os pais e as pessoas fazem, que é o seguinte: a criança vai fazer a aula de educação física para ser um pouco mais ativa, para não ganhar tanto peso, para desenvolver alguma habilidade, mas ninguém pensa, por exemplo, e isso ficou muito claro para mim lá nos Estados Unidos, num programa chamado Hora Zero, que é antes de qualquer aula, né? Então as crianças chegavam 7 horas da manhã, antes de começar as aulas, elas iam fazer 15 minutos de atividade física, que era correr uma milha. E o que eles iam medir nessa escola? Desempenho escolar. Então, as crianças que participaram do programa Hora Zero tinham um desempenho escolar, cognitivo, social muito melhor do que todas aquelas crianças de outras escolas que não tiveram esse programa. A educação física, ela vai muito além, né? Claro que é muito importante, educação física, a gente falar de desenvolvimento físico, enfim, habilidades, capacidades, mas eu queria que você explorasse como que a educação física hoje, ela se encontra nesse contexto escolar. A escola, hoje em dia, ela tem, eu acho que, muitas dificuldades, mas eu queria destacar aqui 3, e aí eu já chego na educação física. Acho que a primeira dificuldade é entender que a educação física tem um espaço tão relevante e que compete contra uma tendência de escolas que adotam um currículo conteudista. E aí, nesse contexto, o professor que está lá com 40 alunos tendo que esgotar um assunto vasto, extenso, num calendário apertado, ele tem que fazer isso porque é pressionado, porque tem que dar resultado para os alunos no final do ensino médio performarem bem, vestibular, Enem, entrarem em boas universidades. Então a escola já tem essa realidade. A educação física está aqui tentando entrar e mostrar a sua educação física não é vista como uma ferramenta que vai ajudar essa criança a performar mais no vestibular? Infelizmente não, Márcio, porque se tiver alguma matéria para cair na grade curricular, a primeira que cai é a educação física. Então você imagina o seguinte, os pais vão pressionando os gestores, os diretores, para que eles tenham uma carga maior, seja de português, de alguma disciplina que vai cair. Pronto. E aí o que se suprime é a educação física. Outra dificuldade nesse contexto educacional do nosso país é uma clara inversão de valores. Por quê, Márcio? Porque tem uma charge que ilustra um pouquinho isso. A cena é a seguinte: pais, filho ou filha, conversando, dialogando com a escola. E aqui a escola é representada ou pelo gestor, ou pelo coordenador, ou pelo professor. E essa cena, no passado, era a seguinte conversa: os pais, aliançados com a escola, questionando o filho ou a filha, que notas são essas? Hoje em dia, a mesma cena, mas a pergunta se volta contra a escola. Por que meu filho tem essa? Então, no que notas são essas, a educação física não tem mais tanto espaço. Isso dá para perceber, porque hoje parece que no ensino médio a obrigatoriedade é uma vez só por semana. Sim, Márcio. E há escolas ainda que adotam um modelo eletivo
e que o aluno pode escolher disciplinas e passar a semana inteira sem ter um tempo de quadra, um tempo de movimento, um tempo de atividade física, seja essa atividade física, aula de educação física, treinamento ou atividade extracurricular. Então, para nós que vivemos épocas na escola em que a gente tinha 3, 4, 5 aulas de educação física a semana, hoje em dia, essa redução afeta, claro que diretamente, o padrão motor das crianças e também pensando nos esportes. Aqui agora pensando em esporte de alto rendimento, né? Porque era para ser um grande celeiro. Para dar quantidade, a gente descobria a qualidade. Igual nos Estados Unidos. O que me chama a atenção é assim, que tantas escolas, e você não vê nenhuma política de saúde pública, investindo no movimento, que é realmente a contramão do que acontece em países que investem em educação. Então, por exemplo, qual o país que mais investiu em educação? Todo mundo vai falar Coreia do Sul. Coreia do Sul claramente tem um programa que privilegia a educação física, o movimento, porque eles entendem que esse movimento vai fazer com que essa criança tenha um estado de atenção melhor na aula de português, de matemática, não importa. E ela vai aprender e reter melhor essa matéria. Quando você vai para a Finlândia, que é o sistema de educação mais premiado no mundo, o movimento está presente em todas as aulas. O que falta aqui para que esse valor seja dado para a educação física? Porque eu posso ver essa falta de atividade física na escola num prejuízo de aprendizagem. A criança não vai chegar no 100% do potencial dela de aprendizagem, né? Então esse já é um prejuízo. Você falou do prejuízo motor, né? Vai ser uma criança que não vai saber nem correr, não vai saber quicar uma bola, aí ela vai ser um adulto jovem com 25, 30 anos, e aí chegou com 30 anos, o médico fala, você precisa fazer uma atividade física. Ela nem sabe, ela não tem a percepção do esforço, ela não aguenta aquela sensação de esforço. O que está faltando para mudar esse cenário? Está faltando uma sensibilidade dos gestores de entenderem o valor real disso tudo que a gente falou, do movimento na vida da criança, para que depois isso vire rotina e a gente não tenha tanto sedentarismo. Então, eu vou dar um exemplo recente. Eu trabalhei numa escola rica, escola muito bem financeiramente, com saúde financeira. E quando eu cheguei na escola, dos poucos materiais que os professores tinham disponíveis para trabalhar, tinha uma bola só de handebol. Então, eu vejo o seguinte, aí há uma falta de visão, falta de consideração para com o pai, para com o aluno, para com o pai que está pagando, para com o aluno que está lá para ter o melhor e para com os professores de educação física. Então, acho que da parte de gestão está faltando isso. No entanto, da parte da nossa área de educação física, eu acho que está faltando também o educador, ele mostrar o contrário do que se pensa a sociedade sobre o educador físico. Ele carrega um estigma e muitas vezes ele contribui para que esse estigma se perpetue. Mas eu queria retomar um pouco aquilo que você falou, que talvez a nossa classe do professor de educação física, ela não consiga dentro da escola mostrar a real importância do papel que tem o movimento. O que você acha? Márcio, tem uma coisa que eu falo que é assim, não tem milagre. A gente era jovem e a gente ia para a USP para passar 4 anos das 8 às 5h30 da tarde, tempo integral. 7h30, 5h30. 7h30, 5h30, beleza. Bons tempos. Bons tempos. E hoje em dia, as várias faculdades que se abrem, que são abertas por aí, porque virou um grande negócio, elas jogam para o mercado de trabalho jovens que se formam com 3 anos, com um período muito curto, meio período, de 7h30 às 11h30. Então, aqui não tem milagre. A segunda coisa que eu vejo é assim, às vezes... Então, a gente tem uma má formação hoje na maioria dos profissionais. Na média. Na média, É claro que a gente tem sempre aquele... vai tirar o... Isso, claro. isso. Mas, infelizmente, é isso que chega para as escolas ou chega para os clubes. Beleza. Eu acho também que nesse processo tem aqueles jovens que não necessariamente são vocacionados para o ensino, vocacionados para a educação, para mexer com gente, para lidar com gente, para se relacionar, para encantar, para chegar no coração da criança. E às vezes era um atleta, ou ia à academia, ou estava inseguro, não tinha certeza do que faria e aí escolheu trilhar a educação física.
Acho também, Márcio, que os jovens de hoje em dia, eles não estão assim com metas aspiracionais. Na nossa época, se nos fosse oferecido um emprego num clube para ser técnico de basquete ou futebol, a gente começasse com escolinha, a gente já vislumbrava o adulto e a gente ia percorrendo esse caminho. Ou na parte acadêmica, a gente queria estudar, mestrado, doutorado, qualquer ambição que a gente tinha, que eu acho que hoje se perde no jovem que sai da faculdade hoje em dia. Então, hoje, eventualmente você vê jovens saindo de uma escola para outra, se eles são ofertados receber um pouco a mais, porque parece que falta a eles esse brilho no olho de querer crescer, construir, desenvolver. É uma tempestade perfeita que acaba refletindo na nossa geração mais nova, né? Nas crianças. Porque se eu tenho um país, um sistema educacional que não valoriza o movimento, sabendo que isso é fundamental para a produção de novos neurônios, melhorar o estado de alerta, melhorar a qualidade do sono, enfim, uma série de coisas. Obviamente, o movimento por si só vai fazer com que essa criança tenha uma saúde melhor e tal, então você tem esse problema de entendimento. Você tem um problema do profissional hoje que também não enxerga esse valor nele, ele tem uma autoestima muito baixa, ele é mal formado, e aí você faz com que essa geração nova sofra isso. Quer dizer, 82% dos adolescentes brasileiros não conseguem fazer o mínimo de movimento recomendado pela OMS, né? E para completar essa tempestade perfeita, você tem tudo no mundo hoje resolvido na palma da mão. Como que é essa história aí do celular, como que isso atrapalha? Márcio, o que eu acho que a pandemia potencializou muitas vulnerabilidades desse jovem. Porque, apesar dele estar aqui no celular, muitas vezes ele está escondido atrás do celular e nós estamos diante de uma geração que é ansiosa, deprimida, solitária, ainda que esteja em grupo, ainda que esteja escondida por trás do celular, precisando falar, precisando ser ouvida. E se o profissional que está lá, e o profissional que tem a mais habilidade para estar próximo desse lugar de escuta, seria o professor de educação física. Sim. Se ele não tiver essa percepção, ele perde esse momento. Então, eu acho assim, eu até adicionaria a esse contexto que é negativo que você falou, quando você fala de profissionais que estão com os alunos, que talvez não tenham uma boa formação, essa geração que é tão, como eu disse, vulnerável. A gente também tem escolas que não estão preparadas para lidar com essa geração e pais jovens, porque o pai dessa geração também é jovem. É como dizer que a gente precisaria ter na escola uma escola para pais. Para a gente poder tentar equacionar tudo isso. Como que você afasta do celular, afasta do conforto, atrai para a quadra e aí a quadra tem que ser muito atrativa. Aí eu queria falar sobre o currículo de educação física hoje em dia, Márcio. Eu respeito o que a BNCC propõe, preconiza, o que tem sido proposto, mas nós somos de uma época em que o aluno ia para a quadra e ele ia ter os esportes. Eu vou dividir aqui rapidamente a faixa etária da criança que chega na escola e sai da escola. Portanto, de 3 a 17. Vamos dividir isso em duas etapas, de 3 aos 10, de 10 aos 17. Se a gente pensar que dos 3 aos 10, a criança tem que aprender a correr, pular, saltar, brincar, socializar, tá tudo certo. Lúdico, brincadeira, diversão. Mas nas séries que vão do terceiro ano, do Fundamental 1 para frente, perdeu-se o que a gente tinha, que era o estímulo do esporte. Não o esporte pelo esporte, não é o gol, não é a cesta. É o esporte que traz como meio princípios. Princípios que vão mexer com o lado psicomotor da criança, cognitivo, social. Então o esporte é muito rico e isso tem se perdido. Na nossa época a gente falava em atletismo, um quinteto mágico. Atletismo, basquete, hand, fute, vôlei. E eu ainda digo, Márcio, que se tem uma escola com alguma piscina, essa escola teria que oportunizar pelo menos uma vivência para o aluno, para ele ter esse momento. Então hoje em dia tudo isso tem sido empobrecido. É engraçado quando você fala isso, né? E você fala do lado emocional, social, né? Eu tinha uma facilidade grande com o esporte, né? Mas eu era uma pessoa muito tímida, então eu vim de Belo Horizonte e todos os amigos que eu fiz
eram a partir da aula de educação física. A partir do momento que eu já era uma pessoa mais conhecida na escola, já, enfim, naquele ambiente mais familiar, eu tinha um papel ali muito importante, sabe, que o professor me dava, de pegar aqueles alunos que não tinham tanta habilidade e trazer para o grupo e formar grupos, né? E é o que você fala dos princípios que você leva para a vida, né? Agora, você tem 30 anos nessa área, Marcelo, pelo menos, né? Então, você passou por várias gerações. Você, logo que se formou, você pegou, por exemplo, uma geração que não era familiarizada com celular, que tinha mais tempo de educação física na escola. Hoje, essa geração nova, ela tem as respostas muito rápidas, né? Então, eu quero saber alguma coisa, eu olho no celular e eu já tenho a resposta. É tudo muito imediato. Como que você percebe e qual a dificuldade que você percebe hoje em lidar com essa geração que quer tudo muito rápido e que talvez na prática de exercício, de atividade física, lá da educação física, o processo é lento, o ganho é pequenininho, mais gradual. Interessante. Você falou então de um jovem que é ansioso porque ele não sabe esperar. E ele também não sabe esperar porque os pais deles muitas vezes os atendem de imediato, né? Então, eles não têm também isso em casa. O pai não quer frustrar o filho, o pai não quer fazê-lo esperar. E aí é que eu digo que o não é tão maravilhoso, porque o espera, ou espere, ou o não, nesse momento, vai fazer com que ele aquiete, ouça. Mas como você falou, o esporte não é assim, eu treino hoje e amanhã eu já melhoro. Não, é um processo. É demorado. É demorado. Então, eu acho que o primeiro desafio é fazer com que o aluno, ganhar o aluno, fazer o seguinte, vai dar certo, confia no processo, mas não vai ser para amanhã. E você precisa vir comigo para uma disciplina de treino, de atividade, de repetições, de avaliação, aonde a gente está falhando. Então, eu acho que se o professor tem esse carisma de atrair o jovem vem, ele vem gostando, ele vem curtindo, ele vem fora do expediente de aula. O Márcio tem uma experiência, eu nesses 30 e poucos anos de escola, eu trabalhei numa escola que celebrava o aniversário dela com uma coreografia de alunos, meninos, e não era assim muito fácil reuni-los, atraí-los, chamá-los para fazer flexão, dança, música, abdominal. Então, o que eu fazia? Eu ia no intervalo jogar 21 com eles. Aí eu comecei a me aproximar deles. Então, terminava o expediente, na hora que era o ensaio para essa coreografia, eles queriam ir embora. E aí eu brincava com eles, eu conseguia tê-los. Quer dizer, ali não era o basquete, eu não estava chamando para uma atividade gostosa. Então, acho que esse meio de campo do educador, ele faz com que o aluno entenda melhor a espera, o processo e que vale a pena, vai dar resultado. Porque, uma das coisas que eu não trabalho com educação física escolar, apesar de ler e visitar países e sistemas educacionais, mas assim, uma coisa que eu percebo e que eu sei de experiência própria é que a atividade física, o esporte ali, aquela vivência, ela te traz muita frustração, muito não, né? Não é sempre que você vai conseguir. O esporte tem o Roger Federer, um dos maiores tenistas de todos os tempos, ele, sendo orador de uma universidade, ele fala o seguinte: eu que fui o cara, né? Eu ganhei 52% dos pontos na minha carreira. Quer dizer, quase metade eu perdi, né? E quando você faz com que essa geração não passe por esse processo, não entenda que às vezes não vai dar certo, que você tem que recomeçar, que você, né? Você não acha que você está limitando um pouco todo o futuro dessa criança? E lembrando, olha só que interessante, você citou o Federer, né? Eu lembro de uma frase parecida do Jordan, que fala assim: eu falhei, por isso que eu I succeeded, por isso que eu me tornei bem-sucedido. Porque a gente não deixando o aluno passar por esse processo de cai, levanta, a gente tira dele, ou os pais tiram dele, ou a vida tiraria dele, a oportunidade dele ser resiliente, dele persistir, dele perseverar. Falam tanto em resiliência, mas não é treinado, né? Lá na escola mais.
E aí, Márcio, é o seguinte, quando você passa por isso e você conquista, puxa, a conquista ganha outro significado. Porque você sabe que o que você suou, o esforço, você se esforçou para isso, né? Então, esse é o grande desafio, de deixar o aluno respirar. Os pais entendendo isso, confiando, entregando. Antigamente, Márcio, os pais, eles entregavam os filhos para a escola e diziam assim, aperta. Hoje em dia, eles entregam assim, ó, se apertar, eu vou virar um bicho, eu vou processar. Então, esse aperto faz parte, a cobrança, porque a cobrança vai fazer com que o aluno entenda que ele não atingiu, mas que ele pode atingir. Então, aí tem que ter uma sensibilidade ou uma sabedoria de usar o encorajamento, de usar esse poder de fazer com que o jovem entenda, você consegue, você não está conseguindo agora, mas eu vou te ajudar. E você sabe que a gente poderia passar horas aqui falando sobre esse tema, mas eu percebo isso muito hoje na nossa sociedade em relação ao emagrecimento, né? As pessoas não querem mais, eu vou começar uma alimentação, mudar um pouquinho aqui, eu vou começar a fazer minha atividade, porque daqui a 1 ano eu vou conseguir isso. Não, eu vou fazer o uso de um medicamento que em 3 meses eu perdi 20% do meu peso, né? Eu terceirizo as coisas e não vivencio aquilo. E é muito mais, além de ser muito mais saudável, inquestionalmente, você atingir pelo processo, isso mexe com a sua autoestima, isso mexe com a sua capacidade de saber que você pode resolver um problema, né? E, bom, a gente falou muito de educação física na escola, dos problemas, né? Da gente não ter uma política de saúde pública, como é importante isso no desenvolvimento de uma criança. Mas eu queria fechar isso com você, né? Que, coordena e coordenou vários professores e escolas. Existe aí o professor de educação física precisando se capacitar, assumir também esse protagonismo para mudar essa situação. Senão, se quem está ali liderando as crianças não compra a ideia e não vê essa importância, não vai ter jeito, né, Marcelo? O Márcio, e é interessante, você falou das estações, né, pelas quais eu passei. Eu tive meu momento de docência, tive meu momento de gestão como coordenador, tive momentos de mentoria, tive momentos em que eu fui para escolas bilíngues para trabalhar como diretor atlético. E hoje eu saio da escola, do dia a dia da escola, para abrir uma consultoria justamente para ajudar pedagogicamente, indo às escolas, oferecer esse serviço de capacitação. Porque sem o professor acreditar naquilo que ele está ensinando, na importância que tem o movimento, é causa perdida. Se o líder não acredita, né? Então, tem essa perspectiva. Eu sempre lembro, né, de quando a gente tinha clínicas, que a gente ia, ou congressos, a gente não perdia, porque a gente sabia que isso aquecia e a nossa aula do dia seguinte, ou o treino do dia seguinte, ia ser o melhor, o mais inspirador, porque a gente estava super motivado. Então, às vezes, esse colaborador, ele não está saindo para entender a relevância de uma capacitação. Então, a ideia dessa consultoria é ir até a escola para levar, seja uma mentoria, uma consultoria, uma palestra ou cursos de capacitação. Combinado. Obrigado, Marcelo. Márcio, obrigado, eu. Viva Bem de hoje vai ficando por aqui e eu queria deixar essa mensagem. Para você pai, para você mãe. A aula de educação física, ela não está tirando 1 hora do seu filho em relação ao vestibular, ao Enem, ao que quer que seja um desempenho escolar. A aula de educação física, ela está potencializando a aprendizagem, ela está servindo como um anabolizante para que seu filho desempenhe melhor e possa ter ali um futuro muito melhor, muito bacana, tá bom? Não deixem de incentivar seus filhos a fazer atividade física na escola.